rasgar do véu do templo é um dos momentos mais simbólicos e profundos da narrativa bíblica, carregado de significado espiritual e impacto eterno. Esse evento, descrito nos evangelhos, ocorre no instante da morte de Jesus na cruz, quando o véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo se rasga de alto a baixo. Esse ato não foi apenas físico, mas também espiritual, marcando o rompimento das barreiras entre Deus e a humanidade. Mais do que um acontecimento extraordinário, o rasgar do véu representa o acesso direto ao Pai, antes restrito aos sacerdotes, agora oferecido a todos por meio do sacrifício de Cristo. É uma mensagem de redenção, graça e um convite à comunhão com Deus que ecoa até os nossos dias. A Bíblia Sagrada nos relata no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 25 a 26, que José, filho de Jacó, passou os seus últimos dias com a sua família e a sua parentela no Egito. E José fez os filhos de Israel jurarem que após a sua morte transportariam os seus ossos dali do Egito para a terra de Israel. José morreu na idade de 110 anos e o puseram num caixão no Egito. Passada toda a geração de José, a sua descendência que estava no Egito se multiplicou grandemente, e isto está registrado no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Ao se levantar um novo rei na terra do Egito, este rei disse que o povo de Israel acabariam ficando mais numerosos e mais fortes do que os egípcios, e poderiam se rebelar contra o próprio rei. Então foi dada a ordem às parteiras que haviam no Egito, que ao nascer uma criança dos hebreus, ou seja, dos filhos de Israel, se fosse menino, era para matar. Bem desta forma chegamos até Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito da escravidão. E ele, com a ajuda do Senhor, conseguiu tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Após atravessarem o Mar Vermelho e chegarem no deserto, passado 3 meses, Moisés falou com o Senhor no Monte Sinai. Deus ordenou que Moisés desse limites ao povo e não subissem no monte, pois quem ultrapassasse tal limite morreria. Então houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa desceu sobre o monte que fumegava. Toda essa situação fez o povo estremecer, e isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 16 até 19. Deus então chamou Moisés até o cimo do monte, onde entregou a ele os 10 mandamentos. O povo que presenciou os trovões, relâmpagos e clangor de trombetas e viram o monte fumegar, continuaram com medo e disseram a Moisés: "Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos." Isto aparece no capítulo 20 de Êxodo, versículo 19. A partir deste momento, o homem passou a não ter mais acesso direto a Deus. O livro de Êxodo nos mostra, no capítulo 26, que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo para a adoração. Esse tabernáculo, chamado também de tenda da congregação, possuía o santo lugar, que era o lugar onde eram realizados os sacrifícios de cordeiros ou pombinhas para a remissão de pecado do povo. No santo lugar era aspergido o sangue do cordeiro e da pombinha, que cada um levava ao meio-dia e também às 18 horas. Deus mandou também Moisés fazer um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e também com linho retorcido. Este véu fazia a separação entre o santo lugar e outro lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar onde Deus se manifestava, no qual somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma única vez por ano para aspergir o sangue dos cordeiros sacrificados. O povo não podia entrar naquele lugar de forma nenhuma, então somente o sumo sacerdote, tendo acesso somente ao santo lugar, mostrando novamente que o povo não tinha acesso a Deus. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 e 33. Voltando um pouco até o capítulo 24 de Êxodo, as Escrituras mostram que Deus firmou uma aliança com Moisés, onde a remissão de pecados do povo se daria através de holocaustos de novilhos ou cordeiros, sendo o sangue desse cordeiro aspergido, ou seja, todos os dias ao meio-dia, e também no findar da tarde, às 18 horas.
Todo aquele que havia pecado teria que arrumar um cordeiro perfeito e sacrificá-lo no santo lugar. E o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido para poder essa pessoa conseguir ter seu pecado perdoado. Isto, com o tempo, passou a ser um ato sem arrependimento, pois a pessoa pecava reiteradamente e já sabia que seu pecado seria perdoado através da imolação de um cordeiro, no fim do dia ou no fim da tarde. Aquele que não tinha um cordeiro também poderia trazer 2 pombinhas que da mesma forma seria perdoado. Não podemos esquecer que também desde esta época já existiam os cambistas que negociavam cordeiros e pombinhas na porta do templo. O livro de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, e João, capítulo 2, versículos de 13 até 16, mostram Jesus expulsando cambistas da frente do templo. E esse fato acontece até os dias de hoje, não com cambistas vendendo cordeiros ou pombinhas, mas pessoas fazendo negócios com as coisas de Deus dentro e fora do templo. O livro de Hebreus nos mostra que todos esses sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes, e isto está registrado no capítulo 9, versículos de 1 até o 10. Já do versículo 11 até o versículo 28, o livro de Hebreus nos mostra que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, pois com a morte dele na cruz, a remissão de pecados só teria validade para quem se arrependesse genuinamente e passasse a viver uma vida pautada em Jesus Cristo, e isto perdura até os dias de hoje. Jesus nos deu acesso direto ao Deus Pai através do arrependimento daqueles que creem que Jesus é o nosso Salvador. Então hoje basta aceitarmos o chamado de Cristo e através da oração podemos conversar e clamar ao Deus Todo-Poderoso diretamente. Como diz em Mateus 27:51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O rasgar do véu trouxe acesso direto a Deus. Não precisamos mais sacrificar e sim se arrepender e obedecer os mandamentos do Senhor. Isto encontra-se registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Queridos irmãos, estudem a palavra de Deus. Os templos nos dias de hoje, em sua maioria, estão corrompidos e os sacerdotes são avarentos e só querem saber de dinheiro. Procurem um lugar que pregue as escrituras sagradas de acordo com a Bíblia. Não congreguem em um tabernáculo que você se sinta bem, mas sim em um lugar que pregue a verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não vos deixem enganar por palavras doces, a verdade dói, mas precisa ser dita e ouvida. Esperamos ter ajudado a esclarecer o significado do rasgar do véu do santuário, e se quiserem saber mais sobre as Escrituras Sagradas, a Bíblia te mostra.